de forma bem célere, a permitir ao doutor João Batista Martins César, eminente desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, integrante da 11ª Câmara. O Dr. João iniciou suas atividades no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região como oficial de Justiça Avaliador. Foi membro do Ministério Público do Trabalho, como procurador do trabalho, por mais de 15 anos, de 98 a 2013. Atualmente, como já disse, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. O Dr. João é graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, é mestre em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba, fez diversos cursos de especialização, dentre eles em Processo Civil, pela Universidade de Sorocaba. O Dr. João tem diversas obras publicadas, dentre elas, a Tutela Coletiva dos Direitos Fundamentais dos Trabalhadores, Tutela Coletiva, Inquérito Civil, Poderes Investigatórios do Ministério Público, Enfoques Trabalhistas, a inserção da pessoa portadora de deficiência e do beneficiário reabilitado no mercado de trabalho, a empresa cidadã, a responsabilidade social do empregador com a educação profissional das pessoas com deficiência e sua inserção no mercado de trabalho, a audiência pública como instrumento de efetivação dos direitos sociais e a atuação do Ministério Público do Trabalho no combate às fraudes na contratação de pessoal pela administração pública. É um belo currículo, né? Tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o Dr. Flávio Cooper, nosso presidente, em nome dele, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. Cumprimentar o Dr. Vladimir e, em nome dele, todos os integrantes da ilustre mesa. Quero agradecer aqui ao Dr. Samuel pelo convite, em nome da escola. O Dr. Samuel, quando me procurou-me numa dupla condição. Como eu estava acabando de vir do Ministério Público do Trabalho, que eu fizesse o papel dos membros do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal. Então, a responsabilidade aqui hoje é muito grande e eu espero dar conta dessa responsabilidade. Antes da gente entrar um pouquinho no tema, eu gostaria de a gente relembrar um pouco a nossa história. E a nossa história passa pela Constituição da OIT. Foram necessárias 2 guerras mundiais para o homem se conscientizar do que o flagelo, a fome e a miséria são perigos para a paz social. E isso está lá na Constituição da OIT. E o que eu via como membro do Ministério Público do Trabalho e hoje como desembargador, nada mais é do que aplicar o que está ali no preâmbulo da Constituição da OIT. E a gente, pleno século XXI, ainda engatinha em muitos desses pontos, infelizmente. Eu acho que a gente tem que pontuar rapidamente aqui que a CLT apregou, né? No artigo 189, vem lá definindo quais são as atividades ou operações insalubres. A NR15, no item 15.1 e no 15.1.3, fala de limites de tolerância e simples exposição a alguns agentes, porque eu vou abordar isso mais para frente. Então, é importante a gente qualificar bem, entender bem que tem 2 situações de insalubridade. Uma que a gente vai encarar limites de tolerância, outra não. Outra mera exposição já gera insalubridade conforme a NR15. É importante também pontuar os artigos 190, que fala do quadro de atividades insalubres, que mais para frente eu quero retomar o assunto. O artigo 192, que lamentavelmente há uma monetização da saúde do trabalhador. E isso a gente deveria encarar, pelo menos, na forma da Constituição de 88, que completou 25 anos, a gente deveria encarar dessa forma. E o artigo 193, parágrafo 2º, que fala lá que o trabalhador poderá optar entre adicional de periculosidade ou insalubridade, que eu acho que isso a gente deveria pensar um pouquinho hoje aqui. E aí pontuar que a nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 1º, vem dizendo lá que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Lá no artigo 7º, já vem lá que frisar aqui, porque nós estamos num congresso de trabalho rural, que é trabalhadores urbanos e rurais. E muito claro lá, além de outros que visem a melhoria de sua condição social.
E aí vamos encontrar lá nos incisos 22 e 23 a redução dos riscos ao trabalho, né, que todo trabalhador deveria sair de sua casa íntegro e voltar íntegro. E depois vem lá a remuneração no 23. É sempre bom a gente lembrar, a gente ter as normas internacionais na cabeça. O que está ali no artigo 5º, parágrafo 1º, no artigo 7º, nada mais é do que a projeção do princípio do retrocesso social e da progressividade dos direitos humanos. E essas normas internacionais, o PIDESC, o Pacto de São Salvador, a Convenção Americana, vem nesses artigos aí que eu tomei a liberdade de mencionar, e eu falo ao público que não precisa copiar, porque eu já falei para o cerimonial disponibilizar esses slides para todos, que eu acho que é importante replicar essas informações. Então, quem quiser, o cerimonial encaminha por e-mail esse material. E esses princípios da proibição do retrocesso social e da progressividade dos direitos humanos são constantemente reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu trago várias ADIs aí embaixo, os números, quem tiver curiosidade de entrar, acesse o texto para saber. E aí eu queria chamar a atenção de vocês à súmula 460 do STF, de 8 de outubro de 64, e mencionar, né, que o golpe militar foi em 31 de março de 64, um momento histórico de tudo isso. E vem lá que, para efeito de adicional de insalubridade, tem que ter um enquadramento com atividade insalubre no quadro lá do Ministério do Trabalho, né? Ato de competência do Ministro do Trabalho e Previdência Social. E essa linha vem defendida na OJ número 4 do TST, né, que fala que é necessária a classificação da atividade de insalubridade na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho para a configuração da insalubridade no lixo urbano. Aí eu me pergunto e faço raciocínios aqui com vocês. Por que o STJ entende diferentemente disso? No STJ, eles aplicam a súmula 198 do extinto TFR, Tribunal Federal de Recursos, de 20 de novembro de 85. E compreende que não é necessária a relação lá no ato do Ministério do Trabalho. Se caracterizada a insalubridade por perícia, ela deve ser reconhecida judicialmente. Como sabemos, né, o fato social vem antes da lei. E aí a gente poderia entender, essa é uma decisão isolada do STJ? Não. Nesse recurso especial aí, 1306-113, o ministro Herman Benjamin, ele deu o rito das demandas repetitivas. Ou seja, não sobe mais nada para o STJ após essa decisão. Então é uma matéria pacificada no STJ. E aqui na Justiça do Trabalho a gente ainda continua com um pensamento diferente. E eu queria lembrar agora um pouquinho, antes de entrar no tema especificamente, né, da agressividade do trabalho rural. Eu, como membro do Ministério Público, tive a oportunidade de fazer inúmeras diligências aqui na região de Araraquara, na época das cooperativas fraudulentas, no corte da cana, e a gente estava entrevistando um trabalhador, tomando depoimento. Aí a hora que chegava a perguntar a data de nascimento, era um susto, porque você não acreditava que aquela pessoa tinha aquela idade, você achava que tinha muito mais. Então, por experiência, a gente percebe a agressividade do trabalho rural para o ser humano. E essa agressividade, o Tribunal da 15ª, eu citei aí alguns acordos para quem quiser depois procurar e ver, vem sendo reconhecida dia a dia. Os votos de todos os ilustres colegas que estão aqui reconhecem essa agressividade que é o trabalhador, que é o do trabalho rural. E especificamente no corte de cana, nós temos o professor Francisco Alves, que vai falar logo em seguida, né? O esforço é de um maratonista. Todo dia ele pratica uma maratona, só que sem a alimentação do maratonista, sem a preparação do maratonista e cheio de EPIs, que contribui muito mais para a agressividade ao trabalho dele. E aí, enquanto o maratonista usa essa roupa, né, o cortador usa essa roupa, para termos uma noção de qual a agressividade que esse trabalhador sofre. E aí, entrando ainda na agressividade, o TST vem reconhecendo essa agressividade, essa diferença do trabalho rural,
gradativamente. O adicional de horas extras, ele já falou que é diferente para o trabalhador rural. A semana passada, na 11ª Câmara, em acordo relatado pelo Dr. Hélio Gracelli, tivemos a oportunidade de julgar uma ação civil pública, onde foi acolhido o pedido do Ministério Público, e após o trânsito em julgado, a usina terá o prazo de 6 meses para acabar com o pagamento por produção. Ainda na agressividade do trabalho rural, o TST vem reconhecendo que deve ser aplicada, por analogia, a disposição do artigo 71, combinada com a NR 31. E aí eu transcrevo inúmeros acordos aí do TST, falando da aplicabilidade dessa pausa e da remuneração, se inobservada. E aí, na própria NR 31, fala lá que as atividades em pé e que exijam sobrecarga muscular têm que ter pausa para descanso. E ainda sobre a agressividade do trabalhador rural, lá no Ministério Público, em eventos como esse aqui, nós aprendemos a confrontar o CNAE da empresa com o CID, né, que está lá no Decreto 6.042. E aí tem uma extensa relação, e aí é uma presunção legal, nossa legislação está presumindo, que eles estão sujeitos a todas essas doenças. Eu não vou ler para não ficar repetitivo. E aqui também, sobre essa agressividade, eu transcrevo esses estudos aí, recomendo também, quem quiser, entra, está na internet, está fácil o acesso. E aí entramos na OJ 173. A OJ 173, no inciso 1, né, fala que a simples exposição ao trabalho a céu aberto não dá direito à insalubridade. Contudo, no inciso 2, fala que a exposição ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo, dá direito ao adicional de insalubridade. E aqui a gente tem que separar, como a própria OJ separa, fala que as atividades do anexo 7 não são insalubres, mas as do anexo 3 são. Então, são duas situações bem distintas e seria importante que a gente compreendesse. E aqui, eu faria uma crítica ao OJ, porque recentemente eu estava escutando uma rádio de notícias falando que o câncer de pele representa 30% do índice de câncer na população brasileira. E aí uma simples pesquisa na internet, eu peguei essa informação aí do INCA, está aí o site, né? 70% e 25% respectivamente dos totais de câncer de pele no país. Então eu fico me perguntando se a simples exposição também já não seria causa, né? Mas como a ANR fala que não, então vamos continuar. Aí um acordo do ministro Maurício Godinho Delgado, falando que tem direito, e tanto tem direito, que aí eu transcrevo todos esses acordos. E muitos deles, eles já vêm aplicando o artigo 896, parágrafo 4º da CLT, a súmula lá 333, que não sejam recursos de revista, a matéria já superada por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST. Eles não conhecem mais o recurso de revista sobre essa matéria. Aqui eu vou passar rapidamente, porque os ilustres colegas aí de mesa já abordaram a questão, então eu vou adiantar. Mas nesse anexo aqui, seria interessante os senhores perceberem que até 25 graus o trabalho pode ser contínuo, porque nós vamos trabalhar com atividade pesada, porque é o que está disciplinado na lei para o cortador de cana. De 25.1 a 25.9 é 45 de trabalho por 15 de descanso. De 26 a 27.9 é 30 minutos por 30, meio a meio. E quando passa de 28 a 30 é 15 minutos de trabalho por 45 de descanso. E se passar de 30, não é permitido trabalho. Hoje o que a gente está vendo? E aí, voltando à atividade do cortador de cana, o ciclo de trabalho dele é de 5,6 segundos, conforme a gente vê nos estudos sobre essa questão. E o ideal seria que um ciclo de trabalho tivesse no mínimo 30 segundos, por questão de ergonomia. Sobre a
a exposição do Dr. Paulo do site da Fundacentro, tem lá, eu recomendo que entrem, porque no próprio site da Fundacentro eu consegui a seguinte tabela. E aí já vem quais os tempos de descanso e quais o período de trabalho. E melhor ainda, que é uma ferramenta muito boa, porque você pode escolher a atividade, você pode escolher o colhedor de laranja, o que trabalha no eucalipto, tem várias previsões, lá você escolhe o trabalhador e ele dá a tabela. E também, por curiosidade, entrei no site do Climatempo, do INPE e vários outros, e pedi lá a climatologia de determinada cidade. E em todos os meses do ano, ultrapassa o que nós estamos discutindo aqui hoje. E aí, eu ouvi um argumento numa ação civil pública que não deveria ser aplicada a NR15 nessa situação, que deveria ser aplicada a NR31. Mas eu lembro que o artigo 13 da Lei dos Rurais fala que aplica sim as NRs. E como não aplicar uma NR isolada, a NR31, e não aplicar a NR15, quer dizer então que nós vamos excluir toda a insalubridade, porque o que define a insalubridade é a NR15. Então nós vamos tirar dos rurais as insalubridades, os agentes insalubres, e nós vamos tirar também a NR7, a NR9, que falam do PPRA, do PCMSO. Eu acho que o data vênia, esse raciocínio não se coaduna com o nosso ordenamento jurídico. E aqui eu estou pegando um argumento de um acórdão do TST, desses que eu mencionei acima, né, que o fato do período ter ser utilizado em medições de temperaturas feitas em outras ocasiões, não retira a eficácia probatória da perícia, do laudo pericial. E aqui um dado interessante que o perito menciona, né? Nas quase 200 de processos onde as medições foram realizadas por esse perito, o IBUT-TG ultrapassou os limites de tolerância, né? E aqui um agravante, que os pesquisadores devem se aprofundar mais. Nós sabemos que a cana é queimada. E numa matéria que divulgou um trabalho da PTM de Bauru, que daqui a pouco eu vou comentar, falou que essa temperatura é acrescida em 2 graus em razão da queimada e do calor que permanece no solo e na cana. E aí vem interessante, né? Nas ações civis públicas que eu tive contato, o PCMSO das usinas não prevê o calor como um agravante à saúde dos trabalhadores. Apesar da própria NR31, no item 31.19, constar. Então, esse PCMSO, para mim, é um documento imprestável, que ele deveria prever todas as agressões que o trabalhador está sujeito. E o mais interessante, que prevê o calor para algumas situações de escritório. Na ação civil pública que julgamos da proibição do pagamento por produção, os trabalhadores do escritório tinham previsão de exposição ao calor. Falava lá que estava dentro do limite de tolerância, mas previa. Com relação aos cortadores, não tinha nenhuma menção. E aí lembrar, né, que a Lei 8.213, parágrafo 1º, fala que a empresa deve adotar as medidas, mas mais do que isso, no parágrafo 3º, fala do direito à informação do trabalhador. Ele tem que saber quais os riscos daquela atividade, tem que ser conscientizado disso. E o próprio artigo 157 da CLT, inciso 2, também fala, no mesmo sentido. E aí, nós vamos para o artigo 422 do Código Civil, da boa-fé contratual. Essa informação tem que ser clara o tempo todo. É um contrato de trabalho? Mas o trabalhador deve ser informado dos riscos a que ele está exposto. E, infelizmente, isso eu não estou vendo até hoje. E aí, vou lembrar para vocês, né, eu acho que história é importante, a gente sempre vê. E o artigo 132 do Código Penal, expor a vida ou a saúde de outro, quem entrar lá na exposição de motivos do Código Penal, vai ver que ele foi previsto como um complemento da legislação trabalhista. E aí falar um pouquinho da atuação do Ministério Público do Trabalho.
A PTM de Bauru, o Dr. Luiz Henrique, o Dr. Marcos Vinícius, em outubro de 2007, junto com o Grupo Móvel, em diligências na região de Ourinho, pegaram lá 9 trabalhadores que haviam desmaiado no corte de cana. E os prontuários relatavam tremedeira, cãibras, vômitos, sudorese, nos horários das 10h30 às 14h40, no pico, né, do calor. E aí firmou um TAC com a usina Renascença, prevendo, né, as medições de temperatura e a suspensão da atividade quando atingisse 37 graus de temperatura. Em razão disso, começaram ações civis públicas do Ministério Público. Eu cito aqui um site que tem uma ação civil pública inteira do Dr. Rafael de Araújo Gomes. Quem quiser também pode entrar lá e ver os fundamentos, né? E essas ações, pelo menos as que eu tive acesso, né, as 4 que eu tive acesso, foram acolhidas pelo Judiciário aqui da 15ª Região. 2 com a sentença da doutora Ana Paula, outra com o doutor Pedro Sanzovo e outra do doutor Edson da Silva Júnior. E os dispositivos sempre no sentido de elaborar aquilo que já está lá na NR, né, prever realmente as que riscos os trabalhadores estão submetidos, interromper a atividade, né, com os períodos de descanso quando atingir acima de 25, e remunerando esse período, que o trabalhador não pode ser prejudicado, porque o risco todos nós sabemos que é do empregador. E um TAC interessante do Dr. Rafael, ele já incluiu a umidade relativa inferior a 12%. Nós vemos na TV, nos rádios, nos jornais, para evitar a atividade física quando a umidade relativa está baixa, né? O que dirá de um trabalho nessas condições? Eu queria colocar aqui para vocês uma questão nova. Eu peço licença para vocês que vou ter que ultrapassar um pouquinho do tempo, né? Estou correndo aqui para ficar dentro do prazo, mas é difícil. É uma outra questão que nós não temos visto muito aqui em São Paulo, mas no Paraná, em Goiás, é comum, que é a insalubridade pelo contato com hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs, que a queima da cana produz várias substâncias, né? E dentre elas o HPA. E há estudos relatando o aumento da procura da população ao serviço de saúde na época das queimadas e ao depósito desse material nos equipamentos de medição. O que dirá da saúde dos trabalhadores rurais? E lembrando que após a queima da cana, é o trabalhador rural que vai manipular, é na hora que ele vai cortar que isso vai ser suspenso novamente no ar. Então a exposição dele é muito maior a esse produto. E lembrar que o anexo 13, que trata da insalubridade, prevê o hidrocarboneto como agente insalubre. E aqui, ao contrário do calor, como eu falei no início, não teríamos a questão do limite de tolerância. A esse agente, a mera exposição gera a insalubridade. E aí o decreto 3.048, na sua lista A, prevê o hidrocarboneto como agressivo à saúde do trabalhador e lista 45 doenças profissionais em razão da exposição ao hidrocarboneto. Câncer é o primeiro, né, mas transtorno mental orgânico e parada cardíaca. E aí eu fico lembrando os relatos de morte de trabalhador por parada cardíaca. Então a gente tem 2 agentes agressivos, calor e hidrocarboneto. A OJ 171 do TST é interessante porque ela não distingue fabricação de manuseio para o trabalhador urbano. E nós vamos distinguir para o trabalhador rural? E aqui eu cito alguns precedentes da Justiça do Trabalho, aí do TST e vários da Paraná e de Goiás, que vão ficar à disposição aí do senhor. Lembrar, né, que a Lei de Meio Ambiente, a 6938/81, no seu artigo 14, parágrafo 1º, fala que o pagador é obrigado a indenizar não só os danos causados ao meio ambiente, mas também os terceiros afetados pela atividade nociva. E agora eu estou terminando, eu queria lembrar aqui com vocês, citar o ex-ministro Carlos Aires de Brito. Ele deu uma palestra no Congresso do Ministério Público do Trabalho e falou, né? Eu me pergunto se o intérprete da Constituição e seu guardião tem o direito de ser conservador.
Por que não internalizamos a ideia de que a Constituição exige de cada um de nós uma militância profissional gloriosa? Temos uma mentalidade atrasada, somos conservadores, valorizamos excessivamente o nosso lado lógico, metódico, somos idólatras da segurança e não hesitamos em sacrificar qualquer ideia de justiça. E aí, voltando à nossa Constituição, eu me pergunto, né? Será que a opção entre o adicional de insalubridade e periculosidade ainda deve ser interpretada dessa forma? E aí eu cito um acordo aqui do Dr. Gerson Lacerda Pistori, que está aqui na plateia, já mudando esse entendimento, permitindo o acúmulo dos adicionais, e vários outros acórdãos ali, que transitaram em julgado porque não houve recurso de revista. Aí ontem, vendo as notícias, né, e lembrando que o posicionamento do Dr. Gerson vai ao que está previsto na Convenção 148 e 155 da OIT. E aí ontem eu tive acesso a essa notícia aí, né? O jurista italiano Luigi Ferraioli, falando que a nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo, né? De terceira geração, transformou direitos sociais em direitos fundamentais, criou obrigações políticas em relação aos cidadãos. Então eu fico me perguntando, quando que nós vamos dar concretude a essa lei que nós temos e completou 25 anos? Quando nós vamos dar concretude para tratar saúde do trabalhador como a lei maior previu? Eu quero dizer que a NR, como nós sabemos, elas são aprovadas tripartite, empregados, empregadores e governo. Se a NR 15 hoje não é adequada, eu reputo que porque se fosse aplicada, nós não teríamos a notícia de morte de trabalhadores, desmaios de trabalhadores. As partes podem conversar civilizadamente, de boa fé, e alterá-la. Mas hoje ela está aí, é um mínimo que prevê de saúde para o trabalhador. A NR 9 autoriza que a gente vá além em normas internacionais, poderíamos ir buscar no direito americano, se fosse melhor do que temos hoje na NR 15. Se não permanece o que temos na NR 15. É assim que a NR 9 autoriza. Então, eu fico por aqui e agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Batista, pela brilhante exposição, objetiva, clara e muito substanciosa. Senhores, eu contei, nós temos 26 perguntas e, infelizmente, não será possível fazer nem um terço delas. Então, por conta do tempo já adiantado, nós faremos uma pergunta para cada um dos expositores. Eu já passei as perguntas para o doutor José Manuel e para o doutor Paulo. E, pela ordem, só pediria, doutor Paulo, respeitosamente, para ser bem conciso por conta do atraso. Muito obrigado. A pergunta é a seguinte: o senhor quer que eu leia? Foi endereçado, inclusive, diretamente ao doutor Paulo. A pergunta foi se havia um modelamento científico, né, para a elaboração do software, né, e se há diferenças consideráveis com as medições de equipamentos. Primeiro, todo software, né, precisa de um modelamento matemático. Então, o que nós temos em relação ao IBLTG estimado, ele é feito matematicamente utilizando parâmetros das estações meteorológicas que são reais. Então, por exemplo, a temperatura de bulbo, a temperatura de globo é simplesmente
um balanço térmico do que entra dentro do globo e o que sai, né? E você determina a temperatura assim, é uma conta matemática. Então, o erro daí tem a ver apenas quanto ao lugar onde que ele é aplicado, porque ele é estimado num determinado lugar que não é exatamente onde o trabalhador está, mas é uma média, né? Esse ponto é um lugar que fica no centro de algumas estações meteorológicas. Mas quanto à matemática, não existe erro nenhum. A temperatura de bulbo úmido, são os 3 termômetros para achar o IBUTG. Termômetro de globo, que é esse que nós calculamos simplesmente a temperatura, é algo matemático. TBN, que é feito também uma metodologia matemática chamando regressão múltipla, em que você faz muitas medidas com o aparelho e compara depois com o estimado pelo software. E aí se vê se existem grandes erros ou não, né? E a pergunta que tem a parte final é se há diferença consideráveis entre essa estimativa e o BTG. As diferenças que nós estamos encontrando são do tamanho, por enquanto, dos erros feitos com os equipamentos. Como nós mostramos, para fazer uma medida de BUTG, nós temos erro de leitura, erro do equipamento, erro de calibração, erro do dia de avaliação, erros se esse dia é representativo ou não, e outros. Então, é claro que há erros, tanto na medição para considerar que aquela é a exposição ao trabalhador, quanto na estimativa do software. A vantagem do software é que você não faz uma medição, você não tem um só valor no final do dia, você tem 8 horas de avaliação, 8 medidas de BUTG, e se isso não for suficiente, você pode ter avaliar, estimar o ano todo, ou o verão todo, ou o inverno todo, em 10 minutos, hora por hora. Então, isso me dá uma convicção de que esse valor estimado é mais representativo da exposição verdadeira do trabalhador. Muito obrigado, doutor Paulo. A próxima pergunta é para o doutor José Manuel. Se a pausa de 10 minutos durante a jornada é suficiente para normalizar o metabolismo térmico do trabalhador, entre parênteses, cortador de cana, é do advogado Carlos Wesley. A gente tem que pensar o seguinte, a norma, e isso já vem em estudos, desde que a norma aparece lá atrás, os estudos são feitos em períodos de 1 hora, trabalho e descanso para período de 1 hora. Então, eu tenho 30 minutos de trabalho por 30 de descanso, ou posso ter 45 por 15 e assim por diante. Então, o cálculo é feito por 1 hora. Então, respondendo à pergunta aqui, se a pausa de 10 minutos quando? Na jornada completa de trabalho, é evidente que está errado. Tem que ser feito um estudo hora em hora. Inclusive, as normas nos Estados Unidos, por exemplo, eles consideram 2 horas de cálculo, 2 horas de trabalho. Então, não pode ser 10 minutos para uma jornada de 8 horas. Tem que ser calculado para cada hora. A mesma coisa, a segunda pergunta, o pagamento de produção propicia um maior dano à saúde, é a mesma coisa. É dizer, se eu não tenho um estudo completo, um estudo bem fundamentado do IBUTG por hora, eu não posso recomendar, digamos, um trabalho de direto, sem descanso, ou com descanso de 10 minutos. Eu acho que é o caso também aqui.
Tá? Se esse trabalho, digamos, esse pagamento por produção significa sem descanso, então é evidente que não pode ser desse jeito. Muito obrigado, doutor José Manuel. Próxima pergunta para o desembargador João Batista. A proposta do senhor José Manuel no sentido de atualizar as NRs. O que de fato é possível fazer juridicamente para a proteção da saúde dos trabalhadores, uma vez que as vistorias técnicas são realizadas com base nessas normas desatualizadas e, por consequências, as sentenças são fundamentadas no laudo pericial? Como eu já disse no final da palestra, da minha fala, eu penso que aplicar a NR15 já seria um grande avanço, com as pausas previstas ali no seu anexo. Já contribuiria e muito para minorar os problemas que nós vemos nas lavouras aí. Lembro que a pausa da NR31 combinada com o artigo 72, que o TST tem deferido aos trabalhadores, não tem nada a ver com o calor, e sim com atividade repetitiva. É do mecanógrafo, do datilógrafo, que ele teria direito àquela pausa. A pausa aqui que nós estamos falando, da NR15, é a pausa em razão da atividade pesada sob calor. É outra pausa, são duas pausas aqui que nós temos que analisar. Porque se nós pegarmos um dia de frio, que o trabalhador não atinja os 25 graus, ainda assim ele terá direito à pausa do artigo 72 na forma da NR31, que fala que o trabalhador deveria ter as pausas. E aqui, doutor Vladimir, eu aproveito, tinha uma outra pergunta aqui do doutor Carlos Eduardo Risato, sobre a possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade e periculosidade, que eu já respondi. Eu particularmente penso que é possível. A Constituição de 88 autoriza a gente ir além, até porque a gente já falei, eu aprendi no Ministério Público que nós não devemos monetizar a saúde do trabalhador. Na realidade, é um instrumento a mais para que o meio ambiente de trabalho seja equilibrado e saudável, para que o trabalhador vá e volte, como disse o Dr. Paulo aqui, para sua casa com saúde, encontre a sua família com saúde. Eu penso que essa é uma forma a mais de que o empregador analise efetivamente as condições de trabalho e torne aquele ambiente salubre. Eu queria fazer um agradecimento aqui ao Dr. Luiz Henrique Rafael, procurador do Ministério Público do Trabalho, que me mandou um material aqui, e é um procurador que a gente brinca, procurador peão, né? Que toda hora está com o pé no barro, está nas diligências aí. Então, agradeço ao Dr. Luiz, ao Dr. Maturano, ao Dr. Rafael, pelo envio do material, e fico por aqui. Muito obrigado, Dr. João Batista. Senhores, a quantidade de perguntas que recebemos, depois daquela informação, vieram mais 10 perguntas, demonstram que o tema para o painel não poderia ter sido mais acertado. Já encerrando, agradeço imensamente a atenção de todos os senhores. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Boa tarde a todos.